Aos causos. Aos causos. Eu sou a Lê Bardini. Eu sou o Diego. Sejam muito bem-vindos Muito neste bem. momento de um café. Puxa o seu café também. Vem tomar um café com a gente. Uma semana de Itália. Oficialmente uma semana de Itália. E hoje a gente vai contar quais foram as principais 10 percepções aí que a gente teve nessa primeira semana de Itália. E algumas, inclusive, a gente nem encontrou aqui nesta rede, que é o YouTube. A gente nem encontrou aqui, ninguém falando disso, e a gente vai trazer para vocês. Primeira coisa que a gente notou. No Brasil também tem comidas para vender no mercado com a própria marca do mercado. Aqui é bem comum. No Brasil, em alguns locais, algumas marcas é diferente. Tu nota que o gosto é diferente, o sabor é diferente. Aqui não. Aqui é tão bom quanto marcas conhecidas. E é muito saboroso. Tanto é que o café que a gente tá tomando é do mercado. E, gente, o que é legal, o café, ele é solúvel, é um cappuccino solúvel do mercado. Mistura pronta. Mistura pronta, só que é sem glúten. Sem glúten, não tem glúten, gente. No Brasil, geralmente, essas misturas prontas, né, solúveis, sempre tinha glúten, né? Porque a gente via assim, alguns que a gente comprou para testar e tal, sempre tinha glúten. Então essa é a primeira mudança. E é muito gostoso, gente, é saboroso o negócio. É, o mercado faz coisa boa. A segunda percepção que a gente teve, até inclusive nos 4 primeiros dias que a gente teve em Roma, Desde que a gente chegou. desde que a gente chegou, é em relação aos italianos. E aqui a gente vai quebrar um paradigma, Que a porque gente viu veio... muito no YouTube, É. pessoas falando que o italiano é grosso, rude. Eu não notei isso. A gente também não notou isso. Lembrando, essa está sendo a nossa experiência. Então, né, se você teve uma experiência diferente, conta aqui pra gente nos comentários. Mas em uma semana de Itália, todos os italianos têm sido muito cortês com a gente, educados. A Mana tá me enchendo. Agora ela vai tampar. Pronto, mano, obrigado. A gente não percebeu isso porque uma que a gente sempre chega falando com as pessoas aqui em italiano. Nosso italiano não é bom, mas é o suficiente para conversar. A gente tenta, né? É, a gente nunca chegou tentando falar em inglês. Porque dizem que quando tu chega falando em inglês com uma pessoa italiana, ele fecha a cara pra ti e não te responde mais o que tu precisa. A gente sempre chegou falando em italiano, então até agora sempre foram muito gentis, sempre tentaram resolver o nosso problema. Eles até acham engraçado, assim, quando a gente fala, a gente tá ainda aprendendo italiano, né? Me desculpa se a gente fala uma coisa errada. E eles, né, levam a brincadeira e não, tá ótimo, né? E eles tentam ajudar realmente a gente. Então a gente tá se sentindo muito bem acolhido nessa nossa primeira semana aqui de Itália. A terceira coisa que a gente notou diferente, a gente comprou 3 temperos, basicamente. Pra começar, né? Pra Porque começar. quando a gente chegou, Quando a a gente gente não tinha chegou, nada. não tô- Fizemos rancho. Eu comprei pimenta preta em grãozinho para moer, páprica doce, não tinha defumada, então só veio a doce, e orégano. E também sal. Sai. O sal E do sal. mercado. Mas sal é sal, né? Mas é o sal do mercado? Pois é. Tu achava que o sal era sal, né? Isso. A primeira vez que eu fui fazer comida, logo que eu fui fazendo, que eu fui abrindo, eu já senti que o orégano tinha um cheiro mais intenso, a pimenta do reino eu não provei, aí eu acabei botando pimenta demais, o sal eu não provei, eu acabei salgando demais. Mas era tudo na quantidade que tu usava no Brasil, Isso. né? Parece que aqui tem mais sabor, mais potência. Agora, esse quarto, também em relação à comida, desde que a gente chegou e a gente fez a primeira refeição, que foi uma janta, que foi massa, né? Eu sentia muito diferença no meu estar depois de comer. Eu não me sentia pesada, inchada, estufada. E mesmo comendo razoavelmente bem, a gente nunca exagerou na comida, mas a gente não se sente pesado, é uma comida mais leve. Parece que o nosso organismo ele digere mais fácil e tudo flui muito mais tranquilo. É muito engraçado, gente. Outra coisa, né? Eu no Brasil, antes de vir pra cá, eu tava passando por um período de azia o Todo tempo dia. inteiro, todo dia. Inclusive eu trouxe remédio de azia
Porque eu, sei lá, eu precisava ter um remédio de azia aqui, porque eu tava tendo muita azia. E desde que eu cheguei na Itália, faz uma semana os alcoólicos. Estamos há uma semana sem azia. Semana sem azia. Além, né? Porque eu nunca tive. É. O quinto item. Esse foi um pouco engraçado, porque a gente chegou aqui na segunda-feira. Sem internet. A gente veio pra cá na cara e na coragem. No rumo? No rumo não, porque eu tinha baixado o mapa no celular. Aí então chegamos aqui, era 2h30 e a gente sabia que tinha uma lojinha de celular aqui do ladinho. Aí eu falei pra ele, vai lá e compra um chip, vê se consegue, e eu fico aqui no carro com as meninas. Porque a gente precisava se comunicar com o nosso amigo que ia receber a gente aqui. Aí tá, ela levantou do carro, foi, linda e pomposa, chegou no local, deu com a cara na porta. Aí que ela se tocou. Aqui as coisas funcionam. Não, o comércio de rua, não é locais maiores, tipo mercado, as coisas funcionam direto. Mas o comércio de rua, o comércio pequeno, funciona assim. 8h30 da manhã ou 9h30, não lembro. Entre 8 e 9. 9 e 10. Entre 9 e 10 abre. Meio-dia fecha. Para o almoço. Abre somente 3h30 da tarde de novo e aí vai até as 6, 7 horas da noite. Então, ao meio-dia até as 3h30, se tu quer fazer alguma coisa na rua, vai sozinho, porque não tem ninguém para te atender. Claro, lembrando que a gente está numa cidade pequena, aqui na região de Perugia. É diferente, obviamente, de Roma, né? Roma funciona o tempo inteiro. E realmente eles fazem o pausa pranzo, que é essa pausa aí do almoço até umas 3 horas da tarde. Fica a dica. Pois bem, chegamos ao sexto item da nossa listinha. E esse é real. Acho que foi o principal ponto de a gente estar tendo uma boa experiência até agora. Fala italiano, principalmente em cidades pequenas. Que sejam mínimos. Buongiorno, io voglio una pizza, io voglio un caffè. Scusa se mi sono sbagliato com il italiano. Saiba frases curtas e necessárias, pedindo desculpa, por favor, eu quero uma pizza. Por favor, pode falar mais devagar, eu não falo italiano. Então essas frases curtas e básicas, venham sabendo, porque faz diferença. Eles vão entender que tu tá querendo alguma coisa e vão tentar te ajudar, ao invés de tu chegar e I want a pizza. Talvez a pessoa que tá te atendendo não vai entender. E assim, por exemplo, em Roma, todo mundo fala inglês. Mas principalmente ali que a gente sentiu, né? Todo mundo falava inglês em Roma, inclusive os garçons recebiam a gente falando inglês. Mas quando a gente começava a falar italiano com eles, eles já mudavam, né? Eles já abriam um sorriso, eles já se sentiam mais próximos porque viam que a gente estava tentando falar o italiano. Então, por mais que seja em Roma, que todo mundo fale inglês, tente falar o italiano, porque eles vão ter uma tratativa diferente contigo, né? É diferente. É diferente. Agora o sétimo, minha gente. Será que tem uma imagem aqui pra gente colocar? Depois a gente dá um jeito de colocar uma imagem. Aqui os italianos, eles... eu preciso ir na lojinha, joga o carro em cima da calçada. Eu preciso isso aqui, joga o carro ali no canto. Eles estacionam onde dá. Vou tentar justificar do que eu percebi. Como são cidades muito antigas, não tem planejamento urbano. Então, tu tá andando numa calçada, a calçada acaba e tu anda no asfalto. Talvez em centros mais novos seja melhor. Então a pessoa precisa ir numa lojinha comprar um tabaco, comprar um cigarro, que é muito comum. Tem estacionamento, calçada. Bota o carro na calçada, vai lá, compra, volta, tira o carro e vai embora. Eles não têm muito apego com as coisas materiais. Isso a gente notou. Porque tá batido azar, se bater também não tem problema. Quem é dos interior vai entender. O vring-vrang. Vring-vrang, vai que tá tudo certo. Agora o oitavo, comida de novo, né, gente? A gente sabe que a cultura italiana, a gastronomia italiana é muito boa. É diferente, é bem diferente. Principalmente o que chamou muita atenção, macarrão à carbonara, pasta carbonara. Nossa, gente, não tem nada a ver com a do o que Brasil. vocês comem no Brasil. Esquece, não tem nada a ver o sabor, é outra coisa. E olha que eu comi duas pra ter certeza. Comi uma em um restaurante, as duas em Roma, em restaurantes diferentes. E assim, é completamente diferente. E assim, queijo também é muito diferente sabor. O tomate tem sabor diferente.
é um diferente mais gostoso, mais saboroso. Não dá pra negar. Não sei se é porque a gente o nosso paladar é habituado do Brasil, mas a gente sente muito mais sabor aqui. As comidas sem glúten também, o pão não é esfarelento. Tu comeu uma lasanha sem glúten? Eu comi lasanha sem glúten, gente, é saborosíssima. Não dá pra dizer que é sem glúten assim, sabe? O aspecto da massa é idêntico ao trigo, é idêntico. Tu percebe um pouquinho na textura, talvez um pouquinho no gosto, mas assim, é muito, muito similar. Muito similar. Eu não sei o que eles fazem. Tem muita opção de comida sem glúten. Inclusive, esse é o próximo ponto que a gente ia falar, que é o acesso à comida sem glúten. No mercado tem uma variedade infinita de coisas sem glúten, massa, pão, vários tipos de pão. O que parece é que o Brasil ele ainda está um pouquinho atrasado no paladar, enfim, em atender os celíacos. A Leila não é totalmente intolerante, mas ela sente um desconforto quando ela come, ela fica estufada. Parece que aqui eles já convivem com isso há muito tempo. Ele já tá entrando no próximo ponto ali que a gente ia falar, né? Que a gente tá falando sobre a comida sem glúten no mercado e também nos restaurantes. A acessibilidade de comida sem glúten aqui é muito legal. E o principal, é acessível, não é absurdamente mais caro. É coisa de €1, talvez. Inclusive, num restaurante de Roma que a gente foi jantar, que eu comi macarrão, era totalmente sem glúten e eu não paguei um adicional por isso. Eles só me falaram, o teu é sem glúten? Tudo bem. Eu vou botar aqui no cantinho um pretzelzinho, que é tipo um chipzinho assim, que eu encontrei no mercado. Tava R$1,28, se eu não me engano. E eu vou botar aqui o preço do Brasil também, para vocês terem uma noção. Ele é um biscoitinho, um chipzinho sem glúten. Digamos que mesmo convertendo para real, vale mais. Aqui tá mais barato ainda. Sim. Já eram 10 percepções, mas aí a gente já foi emendando. Essas foram as nossas primeiras impressões, percepções que a gente teve, experiências, né, que a gente teve nessa primeira semana de Itália. Contem aqui nos comentários pra gente se vocês estão gostando de acompanhar a gente, o que mais vocês querem saber. Se gostou, aperta no joinha aqui embaixo, se não é inscrito, se inscreve no canal. Porque ajuda muito a gente. Para mais pessoas conhecerem a gente e terem mais informação sobre o que a gente está vivendo aqui, muito mais coisas que a gente vai contar daqui para frente. Compartilha também com quem é celíaco, principalmente porque é uma informação legal para tu compartilhar com as pessoas aí que talvez tenha intolerância, que nem eu, ou seja celíaco, para ficar mais tranquilo quando vier para Itália. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, tenha trazido informações para vocês. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Ci vediamo.